Eu profetizei que esse homem ia ser meu, eu profetizava mesmo, porque eu fiquei, fala que é obcecada. Eu fiquei obcecada na beleza dele, tratamento, era, sabe, rainha, Leca. Fizemos amor o Ramadã todo, só parava pra comer. Aqueles dedos, quando eu lembro daqueles dedos na minha boca, Leca. Eu estava chegando em casa do trabalho, exausta, escutei um barulho no vizinho do lado e lembrei que o vizinho tinha se mudado para um outro lugar já fazia umas 2 semanas. Aquilo me alertou, pensei que podia estar acontecendo alguma coisa estranha e já liguei para minha vizinha para saber se ela estava sabendo de alguma coisa ou de alguma fofoca nova. Foi aí que ela me falou que o novo vizinho já estava trazendo os móveis para mudar. Ela ainda me informou que era um paquistanês. Ela estava com medo porque não sabia como seria lidar com um muçulmano. Ao mesmo tempo que ela estava falando que era um paquistanês, eu já coloquei os meus pezinhos para fora de casa para ver de curiosidade quem que era. E no mesmo minuto que ela falou a palavra muçulmano, ele apareceu na minha frente. Um homem másculo, de 1,80 m, uma barba que cobria todo o rosto, assim, mas uma barba bem cuidada, bonita. O ombro dele era do tamanho da porta, era da largura da porta. Eu já olhei aquilo. Cabra é sacudão, exótico que fala, é exótico, Maria, que fala, é. Ele era, eu fiquei assim, é um ogro meio, não é Tarzan? Eu não sabia se eu falava hi, se eu voltava a falar, porque eu deixei a vizinha no telefone e ela ficou falando sozinha. Eu dei um sorriso, um pequeno sorriso. Ele não me olhou direito. Era como se não tivesse ninguém ali na frente dele. Eu já entrei para dentro e falei: "Me conta, o que que você sabe desse homem? Eu preciso saber mais desse homem." Ela me disse que ele era casado e tinha 6 filhos. Eu já fui murchando, mas aí ela me deu uma informação que eu achei estranha e interessante ao mesmo tempo. De acordo com ela, a esposa estava no Paquistão, não estava com ele. Eu já virei assim e falei, mas gente, qual é a esposa que fica longe do macho tanto tempo e acha que isso pode dar certo? Ainda falei, mas será que ela vem? Não, não, parece que ele vai ficar aqui sozinho sem a esposa. Na minha cabeça, uma mulher que deixa o seu homem ir para outro país sem acompanhá-lo, já tá sabendo ou que não existe mais nada, ou então ela pelo menos tem consciência de que ele vai se encontrar com outras mulheres. Porque homem é da natureza dele. Já nasce assim, não tem muito o que fazer. Conversandinho assim, eu sempre lembro que a minha avó falava, menina, o homem é o diabo batizado, e a mulher tem um banco no meio da perna, ela só tem que saber usar. A primeira, que eu sou uma pessoa muito curiosa, então a primeira coisa que veio era confirmar se ele tinha mesmo essa esposa ou se isso era balela. Eu sei que naquele momento eu esqueci um pouco da história, mas eu fiquei com esse macho na minha cabeça. Quando eu fui resolver as questões do lixo da minha casa, né, que eu saí, ele tava lá de novo. E ele nem olhava para minha cara, ele andava assim com o olhar baixo. Eu encontrei ele umas 2 ou 3 vezes. Eu estava disposta a chamar a atenção desse macho. Então eu marquei os horários que ele chegava ou saía do trabalho e comecei a sair de camisola mesmo, assim. Eu experimentei aquele sobretudozão de frio, e aí eu colocava, sabe, por cima. No primeiro dia ele nem notou, no segundo dia ele deu uma olhada. Acho que ele pensava, essa menina é louca, né? O que ela tá fazendo aqui com isso? Não notei muita diferença no começo, mas depois de uns 3 dias, eu vi que ele estava começando a me medir, a me olhar. No quarto dia, ele me deu oi.
eu não sei, eu fico assim tão feliz quando eu ultrapasso algum desafio. Pra mim, aquele homem estava sendo um desafio, porque no começo ele nem olhava pra minha cara. E quando ele me deu oi, eu rapidamente já falei: prazer, tudo bem? Vou tomar um café agora. Vamos conhecer, você não quer tomar um café comigo, né? Vizinho novo. Agora eu lembro e dou risada, porque imagina naquele frio. Tava um frio, eu tremia, e ele lá falando, olhando comigo. Eu chamando o menino pra tomar café de camisola. E não é que ele aceitou? Veio pra minha casa, eu fiz o café, fiz tudo de camisola. E aí, eu senti uma coisa assim, eu não sei se era alguma conexão, de repente, de outra vida, ou se era só atração ou química, ou ainda eu acho que estava somado com a curiosidade, que eu queria saber mesmo dessa esposa, da vida dele, porque ele era um gato, era daqueles homens que eu com certeza investiria pra ficar comigo pra sempre. Então eu lá na cozinha fazendo café de camisola e ele sentado, e eu fazia tudo para chamar atenção. Abaixava no armário para pegar alguma coisa, passava perto dele. O café ficou pronto, eu percebi que esse homem ele tava nervoso. Ele não tava assim suspirando, né? Não tava tipo suando, mas eu sentia uma respiração mais ofegante. E ai, eu sou muito foda. E então, eu levei a xícara de café para ele, e no momento que eu levei o café para ele olhou assim, mas ele não foi nos meus olhos, ele me mediu dos pés à cabeça, mas bem em câmera lenta, de baixo para cima, de cima para baixo. Tava parecendo aquele mutante que tem aquela visão do raio laser. Se ele tivesse o raio laser, eu não lembro o nome do mutante. Qual é o nome do mutante? Não, e ele olhava assim. Menina, eu tava com uma calçola tão feia por baixo da cor da pele, ainda bem que ele não fez nada. Falei, Nessa hora, ele virou o café numa golada. Eu percebi que ele ficou totalmente desconcertado, desnorteado. E falou que tinha que ir embora, que precisava ir, que estava atrasado para um compromisso de trabalho. Eu não liguei porque eu já sabia que ali eu já tinha mexido com ele, já tinha me conectado de alguma forma. Não sei se esse detalhe é muito importante, mas eu moro no Japão e tenho 44 anos. O meu nome é Dada. A partir daí a gente começou a ficar amigos, mas o meu interesse era realmente de conquistá-lo. No meio das conversas, ele me falou da esposa e me mostrou uma foto. Quando eu olhei para a foto dessa mulher no celular, me deu uma coisa assim, porque ela estava com um lenço bem bem mirrento, uma mulher sem maquiagem nenhuma, simples, com a pele rachada. Eu olhei aquela mulher, olhei aquele homem zarrão, eu falei, mas o que esse cara tá fazendo com ela? Parecia aquelas crianças que passam fome da Indonésia. Um olho roxo, preto, mirradinha. Não dura, acho que não dura um dia no Japão, não segura. Como que ela conseguiu um homem desse? E me surgiu sim aquela gotinha de inveja, porque nada batia. Ou ela tinha muito dinheiro, ou então ele não tinha muita opção lá no Paquistão e resolveu pegar essa mulher porque a família mandou e tinha que ter filho para cumprir a obrigação de homem. Eu tava curiosa, que eu queria saber o que grau que tinha importância para ele essa esposa. Ao mesmo tempo que eu fiquei desconcertada de ver essa mulher tão mirradinha, eu me animei, porque eu vi que eu tinha chance. Ele sempre conversava comigo com os olhos bem travessos, sabe? E focava e desviava, focava e desviava. Ele me deu também abertura para eu frequentar a casa dele. Então eu comecei a encontrar com ele mais vezes. E um dia que eu tava lá, tomando um chá, essa mulher ligou. Deu um oi bem seco, assim, bem murcho. Mas eu fiquei paralisada, petrificada. Eu falei assim, como que ele coloca outra mulher assim na câmera?
e acha que tá, eu não sei, me pareceu que tava tudo bem. Foi aí que eu tive a certeza que ele não tinha nada mais de tão importante com essa mulher, porque ele nem se importou de não me mostrar no vídeo para ela. Então eu pensei, falei, olha, eu acho que eu tenho que dar um jeito de tentar aumentar a frequência tanto na casa dele como ele na minha casa. Eu vi que ele era um homem bem provedor, protetor, másculo. Então eu comecei a pedir algumas coisas que ele sempre pudesse me ajudar. Então uma hora faltava açúcar na minha casa, eu batia lá, pedia para ele. Tinha algumas coisas na minha casa que já estavam quebradas, mas aí o que eu fazia? Eu fingia que tinha quebrado aquilo naquele momento, que eu precisava de muita ajuda e pedia essa ajuda para ele. A primeira foi a maçaneta. Eu falei que a maçaneta da frente da entrada da minha porta quebrou e que precisava de conserto. E ele que veio todo animado, viu? Ele veio todo animado consertar. Quando ele começou a consertar, eu pensei, o que eu posso fazer mais para instigar esse macho? Óbvio, falar que vou tomar um banho. Eu fui, tomei o banho, ele ficou lá arrumando. Só que, na verdade, eu só falei isso para usar uma toalha, né, no corpo. Decidi toalha para ele ver. Parei bem na frente dele, assim, enrolada só na toalha, e falei que era uma pessoa muito sozinha e que eu tava muito feliz de ter a proteção dele, de ter a ajuda dele. Esse homem, depois que eu fiz isso, ele não conseguia acertar um parafuso sequer. E eu pensei que ele fosse ter alguma iniciativa, mas a única iniciativa que ele teve foi me convidar para estudar o Alcorão junto com ele. Óbvio que eu aceitei. Fingi que estava super afim, interessada, mas na verdade eu não queria nada disso. Eu só queria mesmo era conseguir esse macho pra mim. Encaixou no chão, tapetão bem grande da sala. Lia lá o Alcorão uma vez, duas vezes, uma parte lá pra mim. Eu ficava, tá bom, não entendi. Quando eu não entendi, ele relia. Entrava pelo um ouvido, saía pelo outro, Leca. Eu só respondia, quando eu respondia, era magnífico. Eu tenho que concordar, eu tenho que confirmar pra você, Leca, que eu estou obcecada por ele. Consegui tomar muito tempo dele nos estudos do Alcorão, porque ele lia e me explicava, e eu fingia que não entendia, que estava super interessada, e ele relia e queria explicar vírgula por vírgula, ponto por ponto, e eu lá, nossa, assim, toda fingida, eu não queria saber nada disso. Teve um momento que ele perguntou se eu viraria muçulmana. Eu falei, com certeza, se eu estudar e entender, eu posso virar muçulmana por você. Rolou um silêncio de uns 30 segundos. Surgiu na minha cabeça de eu pedir para assistir as orações e até praticar com ele. Eu nem sei se isso pode ou não pode, mas ele aceitou. Isso era um jeito de eu ficar praticamente um tempo muito grande com ele, porque são 4 ou 5 orações, eu nem lembro mais. E ficar à noite, né, na hora do jantar. Então, nesse dia das orações, nós jantamos na casa dele. Nesse jantar, ele me confessou que ele já deveria ter ido para o Paquistão, mas que ele estava hipnotizado por mim. Abriu ainda que, além da esposa e os 6 filhos lá, ele tinha mais 2 filhos que estavam estudando em outras regiões do Japão. Eu falei que não me importava. Eu lasquei o beijo na boca dele. E agora a gente chega na parte que fez eu ficar mais obcecada ainda. Porque a gente fez amor
E depois ele não deixou mais eu sair da casa dele. Ele me convidou e falou que eu deveria ficar lá todos os dias e todas as noites. Nós começamos a fazer amor loucamente, sem parar. Esse homem me dava banho. Ele me dava banho. Guria, ele me esfregava até os dedinhos, no meio dos dedinhos do pé, escovava meus dentes, escovava meu cabelo. Eu precisava de ir na manicure do bairro. Ele cortou minhas unhas, tudo saiu, lixando tudo pra não sair. Ele colocava a comida na minha boca, me dava água assim, ó, na mão, pra eu beber. Ele virava tudo na minha boca. Massageava assim o meu corpo com vários cremes caríssimos. Me enrolava assim na cama em uns panos árabes que ele dizia que era da família dele, que era de geração para geração, e colocava música em árabe e cantava para mim. E confessar uma coisa, que falam que no Ramadã não pode ter nenhum tipo de relação carnal. Mas com ele, eu não sei se ele não teve nada disso. Pelo contrário, eu passei o Ramadã inteiro com ele e muitas das vezes ele rezava comigo na cama. A gente fazia amor e depois ele parava só para a hora da oração, mas fazia comigo lá, sem roupa, sem nada mesmo. Não tinha garfos, leca, ele enfiava aqueles dedões na minha boca com comida. Foi uma experiência única, que me deixou tão obcecada, que me deixou desejar tanto esse homem. Eu não conseguia pensar, viver, fazer mais nada. Comecei a questionar para ele se a gente estava namorando, como que ia acontecer, já que ele já tinha uma esposa. E ele falou que, na verdade, no coração dele eu já era a segunda esposa dele, mesmo sem a permissão de Alá. E que quando eu decidisse, ele iria me levar para o Paquistão para casar comigo também na religião dele. Só que assim, isso nunca acontecia. E me deu uma grande irritação, porque eu não queria ser amante, eu não queria ser segunda esposa, eu queria ser a única mulher da vida dele. E eu tenho que confessar que eu tramei, eu pensei em tramar algumas coisas para que essa mulher, na verdade, deixasse ele. Comecei a caçar o paradeiro da esposa. Ele nunca deixava aquele celular em algum lugar que eu pudesse olhar. Sempre estava com ele na mão. Mas um dia ele foi no banheiro e o celular começou a tocar. Eu peguei, olhei, era ela fazendo chamada. Eu atendi a chamada de vídeo e coloquei a minha carona mesmo, para ela ver. E ela falou hi, um hi seco. Ele pegou o telefone e começou a conversar com ela. Não teve nenhuma briga, não teve nenhuma irritação. E eu fiquei pensando, gente, mas o que essa mulher é que ela não pergunta quem eu sou, ela não pergunta o que tá acontecendo, ela não se importa com nada? O tempo foi passando e ele não fazia nada. Ficava falando que tudo era no tempo de Deus, que ele me tinha no coração dele, que era isso que importava. E eu falei que eu queria mais. Foi quando ele decidiu fazer uma chamada de vídeo com os filhos dele para me apresentar. E eu fiquei muito feliz porque eu sabia que isso já era um grande passo para arruinar o casamento dele e para continuar com o nosso amor. Só que essa chamada de vídeo foi tão sem sal e não foi o que eu esperava. Primeiro porque ele falou em urdu, eu não entendia nada. E eles só me deram um hi seco. Não deu para entender se tinha feito algum acordo ou se ele falou o que eu realmente era. Mas eu fiquei sim feliz porque, querendo ou não, foi um grande passo para eu conseguir ficar com ele. Com certeza eles contariam para a mãe, eu não sei. Eu tinha várias esperanças assim na minha mente. Um dia eu peguei e tirei foto nossas na cama, mandei para minha amiga, peguei o telefone dessa mulher no celular dele
Porque foi a única coisa que eu consegui, na verdade. Porque se desse, eu até mandaria mensagem pra ela. Mas ele não largava, não tirava esse celular da mão. E a minha amiga mandou mensagem pra ela com as minhas fotos. E essa mulher xingou a minha amiga dos pés à cabeça. E falou que se tinha alguma mulher se oferecendo, fazendo qualquer coisa com o marido dela, a usada era ela que estava se abrindo para isso. E que ela era a titular, que ganhava o ouro, que ganhava tudo e que tinha o respeito da família. E que a outra da foto parasse de ser tão e que se ele tinha saído com alguma do Japão, isso não significava nada. E que era ainda para avisar a moça da foto que quem estava sendo usada era ela. Falou desse jeito. Foi aí que eu percebi que ela estava concorrendo comigo e que ela não ia largar o osso de jeito nenhum. Mas eu também não vou largar o osso, porque esse homem não faz mais nada com ela. As vivências dela com ele não existe. Quem faz o papel de mulher, quem vive com ele, quem cuida, quem dá todo o amor para ele, sou eu. Quem tá fazendo as ações de mulher, de cuidar, de dar amor, de tudo para ele, sou eu. E a partir daí, eu decidi que eu não vou largar o osso. Já são mais de 3 anos juntos. E eu não vou separar dele. Aonde ele for, eu vou atrás. Ele já me disse que vai para o Paquistão e eu já tô me organizando para ir junto com ele. Porque eu vou até o fim, pelo amor da minha vida. Quem faz as funções de esposa aqui sou eu. Ele quer casar aqui primeiro pra depois me levar pro Paquistão. Eu prefiro ir pro Paquistão primeiro pra depois casar aqui. Ele tem o visto de turista e vai facilitar ele aqui.